Parashá Bechukotai começa em Levíticos 3 a 5 e diz assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, a terra dará sua colheita, a árvore do campo dará seu fruto, e a debulha se vos chegará a vidima, e a vidima se chegará à sementeira, e comereis todo o vosso pão a fartar, e habitareis seguro em nossas casas. Baruch Hashem. Essa parashá, ela vai trazer, até a metade da parashá, ela vai falar sobre bênçãos e maldições. Bênção se os Bnei Israel escolherem cumprir os mandamentos. É claro o texto. Se for obediente, vai ter brachá. Se for desobediente, vai ter maldição. E isso, meus achim, nós vemos na Torá que isso é principalmente para o povo de Deus, que tem uma responsabilidade. Porque a maldição sobre o ímpio, ela demora mais para chegar do que sobre o povo de Deus. Por quê? Porque é povo. Porque é filho. O ímpio, os nossos sábios dizem que o Eterno não testa. Quando vem provação, é porque a consequência dos seus erros. Ele está, Avraham está acima das estrelas. O ímpio, quando ele faz o bem, ele recebe o bem por consequência daquilo que ele fez. O justo não. O justo, as leis de ação e reação são um pouco diferentes. Porque depende de um julgamento do Eterno. As leis de ação e reação para o ímpio é notório. Um dia também ele vai ser julgado e um dia as consequências vão cair sobre ele. Mas por que muitas vezes o justo acorda cedo como o ímpio? Trabalha desde manhãzinha até a noite. O ímpio prospera e o justo não prospera. Porque não é uma lei de ação e reação, meus achim. Porque Deus não testa o ímpio. E se a brachá não está vindo é porque você não está preparado, porque tem outra coisa grande lá na frente. Essa parashá vai falar sobre coisas nesse sentido. E diz assim: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e o cumprires. Nós temos 3 verbos aqui: andar, guardar e cumprir. Então, quando a gente está diante da Torá, a gente tem ações. E são processos. Ele começa de uma forma. Muitas pessoas querem guardar, andar nos caminhos do Eterno, mas não guarda. É a mesma coisa. A gente tem um pote. A gente enche ele de água. Ele está armazenado? Tá. Mas se ele tiver um furinho, ele está armazenado durante algum tempo. Então precisa do processo todo, precisa andar, precisa guardar e precisa cumprir. Cumprir, nós sabemos que nós não conseguimos cumprir tudo. Sempre vai ter um furinho, mas a gente vai tampando os furinhos. Hoje eu cumpro uma coisa que eu não conseguia cumprir antes, por amor a Deus. Amanhã eu vou ser um pouquinho melhor, se Deus me permitir. E nós temos que sempre crescer, nunca voltar para trás. Tem gente que abre os furos embaixo do pote. Já passava, já andava segundo os caminhos do Eterno, estava produtivo, frutificando, e de repente, uma dificuldade, ele vai lá e abre um buraco. Abre uma brecha. Abre outra brecha. Abre outra brecha. E ele começa a se esvaziar. Antes ele estava cheio, agora ele está vazio. E quanto mais vazio, menos vontade de encher. Vocês entendem isso? Quando a pessoa começa a cumprir as mitzvot, quanto mais mitzvot que ela cumpre, segundo os nossos sábios, né, a consequência de uma mitzvot é uma outra mitzvot.
o prêmio de uma mitzvot é outra mitzvot. E quanto ele mais faz mitzvot, mais alegre ele fica em cumprir a vontade do seu Deus. Ele vai tampando os furos e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Daí quando chega uma barreira, ele tem que destruir essa barreira e não destruir o seu vaso. E ele tem que sempre crescer, crescer, crescer. Não podemos deixar que uma barreira venha nos parar na inércia. Porque assim como o justo começa a crescer espiritualmente, fazendo a vontade de Deus, e quanto mais ele faz a vontade de Deus, mais ele tem vontade de fazer a vontade de Deus, mais oportunidade Deus dá para ele cumprir as suas mitzvot, mais oportunidade Deus dá para que ele cresça, 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 cresça. É como um objeto que é lançado no espaço, ele vai na inércia, se ele vai naquela velocidade, ele vai embora naquela velocidade. Da mesma forma que existe um movimento que tudo ajuda a ele crescer, quando ele já pega o embalo, ele vai embora. Agora, quando ele para e começa a retroceder, da mesma forma que ele vai crescer espiritualmente, quando é o justo, aquele que começa a retroceder, ele começa a retroceder também da mesma forma. Hoje ele não está bem, amanhã ele não está bem, depois da manhã ele também não vai estar bem, e assim ele vai embora, caindo, 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 caindo. E é mais fácil ele cair do que voltar, por causa da inércia, meus irmãos. Da mesma forma, quando quem está cumprindo as mitzvot, está alegria, está com alegria, está fazendo, está levantando, é mais fácil ele cumprir mitzvot do que ele cair. Da mesma forma, do outro lado é verdadeiro. Essa paraxá vai falar sobre bênçãos e maldição para o povo de Israel. Nós vamos ver, meus achim, no final, lá para o meio da paraxá, na aliá que nós lemos com o nosso achim cristiano, as maldições elas vão de 7 em 7, vocês perceberam isso? Se vocês fizerem mal, buscando outros deuses, tal, então eu castigarei 7 vezes mais. E virá isso, virá aquilo, virá aquilo, virá aquilo. E se vocês continuarem, eu ainda mais 7 vezes. É de 7 em 7, em 7, em 7, em 7, em 7. Até lá no final, a Torá fala assim: vocês vão comer os seus filhos e as suas filhas. Você já imaginou o negócio? E eu vos tirarei da terra. E Israel passou por esse processo. Porque é consequência sobre consequência, sobre consequência, sobre consequência. E a pessoa cega, não consegue ver, não consegue ver. Cada vez pior, 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 pior. Povo de Deus tem aliança com o Eterno. Meus achim, vamos entrar num outro patamar. Vamos começar a cumprir as mitzvot. Hoje a gente cumpre um pouco, amanhã a gente vai cumprir um pouquinho mais, depois a gente vai cumprir um pouco mais. E não deixe que nada te apare. Não deixe que nada breque. Porque as promessas são essas: 1 de vós perseguirá 10, 6 de vós perseguirá 100, 100 de vós perseguirá 1000. Porque não é você que está perseguindo, é o Eterno que mandará seus anjos. Como Isaac Ravino, ele planta, faz a sua plantação, acaba o seu terreno, tem um terreno do filisteu do lado. A nuvem vem lá em cima do terreno de Isaac, chove ali. Os filisteus falam assim: como é que pode? Olha a plantação de um e a plantação do outro. Olha a plantação de Isaac e olha a plantação do seu vizinho. Não é possível. Isaac floresce, floresce, floresce. O ímpio também, ele acordou cedo, ele fez tudo, trabalhou, recebeu aquilo que
que gera a causa e a sua consequência. É natural, é uma ordem natural. Você plantou uma semente, aquela semente vai brotar e vai fazer, e vai acontecer, vai depender da chuva, vai depender... Mas o justo não. Ele está acima. Tem promessas, meus ahim, para nós aqui. E isso está ligado a cumprimento de mandamento. É ser fiel ao Eterno. Andar segundo os seus caminhos. Baruch Hashem. Então, o texto continua. Nós vamos ver. Aqui fala dos seus hukim, seus estatutos, que é algo que é um prescrito, que é um decreto. É como um rei, ele vai e faz um decreto, e o povo tem que cumprir. As mitzvot são mandamentos em geral. Os hukim são mandamentos suprarracionais, ou seja, a gente não sabe por que o Eterno está determinando para que eu faça isso. Mas Ele sabe a razão. Eu não preciso saber a razão. O que eu preciso fazer é cumprir. Percebe? Toma esse caminho. Avraham, lech lecha, sai daí. Vai para onde eu mostrar. Vai para onde eu mostrar. Avraham não precisou ficar falando qual que é o caminho, Hashem. Ele foi andando e Deus foi levando ele. E ele chegou numa terra seca. Aos olhos humanos, falou: você saiu de um lugar bom para ir para um lugar ruim? Deus te levou para isso? O ímpio vai falar: não, você ouviu a voz da sua cabeça. Avraham, não, eu sei que eu ouvi. Se eu sair de um lugar melhor para um lugar pior, porque onde ele estava tinha água, tinha prosperidade, tinha tudo. A Torá diz que quando ele chega na terra de Israel tinha seca, ele teve que ir para o Egito. Meus ahim, Deus sabe todas as coisas. Nós precisamos de cumprir a vontade dele, sem ficar questionando, meus ahim. A gente gosta muito de questionar, principalmente nesse século. As pessoas são direcionadas pela lógica, pela razão. Se faz sentido, muitos, eu cumpro esses mandamentos. Se não faz sentido, eu não cumpro. Por que eu vou lavar a mão? Besteira! Muitos podem falar. Para que lavar a mão? Fazer um netilat yadayim. Você acha besteira, então não faça. Eu não acho besteira. E eu faço. Não preciso de lógica. Eu preciso de uma direção da Bíblia para eu fazer. Pronto. É o suficiente. Lá na frente eu vou saber. Terceira? É o servo que é... A gente tem que ser servo fácil na mão de Eterno. Não ser aquele... Né? Ele tem que falar, vai lá e faz. Ele vai e faz. Né? Eu falei, mas por quê? Mas como? Mas Senhor... Tá. Não, vai e faz, acaba. Esse é o objetivo. A gente quer pessoas assim pra gente, que trabalham conosco, não é? Irmão, dá para você fazer um negócio? Por quê? Por que você quer fazer isso? Irmão, tô com pressa, faz lá rapidinho. Ah, mas não dá, mas não sei o quê. Mas... A gente quer que a coisa aconteça rápido, não é? As irmãs que têm, assim, secretária que vem fazer faxina em casa, né? Então, você fala, ó, faz isso, pronto. Né? O que a gente quer é que a pessoa realmente faça tudo bem, bonitinho, sem precisar ficar toda hora, né? É a mesma coisa com o Eterno. Não precisamos ficar questionando o Eterno. Ele tem que ser pessoas fáceis de lidar, gente. Assim como a gente quer pessoas fáceis de lidar conosco, Deus também quer pessoas fáceis de lidar com Ele. Que não fique colocando barreira nas coisas que Ele coloca para a gente fazer. Mas aqui eu queria abordar um aspecto muito interessante. Meus irmãos, as religiões em geral, todas elas trabalham com mais ou menos um padrão que foi tirado da Bíblia.
Por quê? Porque Satã, ele quer imitar as coisas de Hashem. Para quê? Para confundir. Vamos ver como eram as religiões da antiguidade, os Baalim na terra de Canaã. Que aquelas religiões pagãs faziam? E fazem até os dias de hoje. Elas têm os seus adeptos têm que ser obedientes, não é? Está servindo aqueles deuses, então eles vão lá, né, beijar o pé da estátua, né, ser reverente com a estátua. Isso aí, conceito de divindade, vem das Escrituras. Nós temos que ser referente a Deus, certo? Só que o inimigo, ele quer ser adorado. E a Torá, ela nos mostra e nos dá direção, mas só que as trevas, elas utilizam conceitos bem parecidos. Existem nas religiões os papéis, ou seja, existem os sacerdotes e existe o povo. As religiões pagãs também faziam sacrifícios, meus achim. Matavam animais e derramavam o sangue em honra aos ídolos. Da onde foi tirado isso, meus achim? Onde nós vemos na Bíblia o primeiro relato de um sacrifício de um animal? Abel, que sacrificou um animal em honra a Deus. Nós que cremos na Bíblia, nós sabemos que esse foi um dos primeiros sacrifícios. Então, as trevas, as outras religiões, olharam para esse sacrifício de animal e começaram a sacrificar não a Deus, mas aos Shedim. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Adoração, quem foi o primeiro que adorou a Deus? Adão. A tradição judaica diz que no 6º dia da criação, que é Rosh Hashanah, que caiu no Rosh Hashanah, 6º dia, assim como quando o Ruach entrou sobre Adam Harishon, ele teve consciência e ele glorificou ao Rei dos Reis. Foi o primeiro a adorar o Deus verdadeiro. Agora, o outro lado, como diz a Kabbalah, né, fala do outro lado, também quer adoração, quer submissão. E também existe um retorno sobrenatural. Assim como Deus também faz coisas sobrenaturais sobre nós, também aqueles que servem o Shedim também recebem coisas sobrenaturais. Nós vamos ver aquelas religiões afro, onde o sobrenatural acontece, uma força do outro lado também atua. Vocês veem que tudo tem o seu paralelo? E agora nós vamos ver por que acontece isso. Rav Shaul fala que os Shedim, os demônios, eles ficam atrás dos ídolos para receber adoração. 1 Coríntios 10, 18 a 20. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Está falando aqui sobre os Kohanim. Tem sacrifício que é feito no Beit HaMikdash e que o Kohen come, certo? Sacrifício de pecado. O Kohen come. Uma parte vai para ser queimado no altar e outra parte vai para a família. E aqui ele está falando, não são porventura participantes do altar, esses que comem das oferendas. Ou seja, está comendo uma coisa sagrada. Só aquela família podia comer. Mas ninguém podia sentar e comer daquela carne, porque ela foi sacrificada no altar. E aqui Rav Shaul está falando assim, olha, entenda uma coisa, assim como do lado da luz existe uma regra espiritual, também existe do outro lado. A mesma regra atua. Rav Shaul fala, vede Israel, segundo a carne, os que comem dos sacrifícios, não são porventura participantes do altar. Ele está comendo e está participando de um rito sagrado. Mas, que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ele anteriormente já tinha falado, o ídolo é uma invenção da cabeça, mas existe uma força espiritual por trás, que quer puxar a adoração, que quer dominar. E ele diz, antes te digo que as coisas que os gentios sacrificam,
Ele está falando sobre os pagãos que sacrificam animais. As coisas que os goim sacrificam, as sacrificam aos Shedim. O texto está dizendo. Ele está sacrificando aquele ídolo, mas aquele ídolo, Rav Shaul fala, é uma estátua, não é nada. Ele está sacrificando não aquele ídolo, ele tem uma entidade espiritual do outro lado que está recebendo adoração, está recebendo energia, e ela vive disso, ela se alimenta disso. Os gentios estão sacrificando aos ídolos, estão achando que estão sacrificando a um Deus que foi inventado por um homem, mas por trás de tudo tem um demônio recebendo a adoração. E as coisas que os gentios sacrificam, não sacrificam os demônios, mas sacrificam as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios, porque se você come daquela carne que foi sacrificada pelo demônio, você está comendo do altar, assim como Cohen comia a carne do sacrifício que era feito no Beit HaMikdash. Você está se contaminando com as coisas que estão sendo oferecidas para os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Então tudo que tem no nosso meio de servir ao Eterno, os pagãos também, eles servem os Shedim. E isso traz confusão. Porque o ateu, ele olha para o judaísmo, ele olha para a Torá e ele não vê diferença. Vocês sacrificavam no templo animais, lá na tenda lá do sacerdote de Canaã também sacrificava. Vocês adoram a um Deus invisível, eles adoram a deuses visíveis, mas os dois adoram. E os Shedim, eles se transformam também em anjos de luz. Assim, olha só que interessante. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Não é maravilha porque o próprio Hassatã se transfigura em anjo de luz? Não, é muito, pois que os seus ministros, os seus sacerdotes, também se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as tuas obras. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Então tem muitos ministros que até parecem de Deus, mas que está por trás. Quem está por trás? São entidades malignas que querem adoração. E esses ministros dizem assim, eles têm a casca de santo, né? Eles se transfiguram assim como se Hassatã se transfigura com um anjo de luz, também os seus ministros se transfiguram. Ou seja, a sua aparência é de justiça, mas o texto continua dizendo, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, conforme as obras de Hassatã, é as obras dos seus ministros transfigurados. Yeshua fala, você vai conhecer o fruto a árvore pelo seu fruto. Ninguém consegue mentir durante muito tempo. Uma hora o Eterno desmascara. Baruch Hashem. Uma hora parece que cai a ficha. Uma hora parece que a gente vê, meu Deus do céu, eu tenho que fazer techuvá nessa área. Baruch Hashem, não vamos ser como os ímpios que olham os dois lados e falam, é igual. É igual. Não, nós conhecemos a quem servimos. Porque o ímpio, se fizer também
coisas boas, se ele acordar cedo, trabalhar, ele também vai ser abençoado. Por uma questão, como eu falei, de ação e reação. Se ele planta numa terra que tem adubo, se chove, vai crescer. Ação e reação. E não é assim que acontece com os filhos de Deus. Como saber quem está sendo usado pelo Satã para destruir a sua vida e o mundo? Como a Torá fala assim, vocês vão saber quem é falso e verdadeiro da seguinte forma, Deuteronômio 13, 1-3. E ele vai dizer o seguinte: quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal e um prodígio, e suceder ainda o sinal e o prodígio, ou seja, o homem faz milagre. O homem faz milagre. É um grande servo de Deus. Levantou o outro da cadeira de roda. Fez milagre. Pôs as mãos sobre o enfermo e ele levantou. Orou e o outro teve emprego. Será que a Torá diz que isso é uma evidência? O texto continua. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder que tal prodígio, te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, ou seja, acontecer aquilo, ele pede um sinal, olha, se eu sou verdadeiramente o servo de Deus, então vai vir um vento agora, e vocês vão ouvir, dali a pouco vem um vento. Isso é sinal? Ele pode ser o sinal, mas ele tem que estar conectado com outro sinal. Porque somente esse sinal não é o suficiente. Por quê? Todas as coisas acontecem com a permissão de Hashem. E Deus muitas vezes permite que o outro lado também faça sinais. Para quê? Para testar o coração do seu povo. Para ver se realmente eles têm firmeza nas coisas do eterno. Um sinal para nós não significa exatamente a última palavra, mas o que vai fechar com a última palavra é o que nós vamos ler aqui. E se te der um sinal ou prodígio, suceder que o tal sinal e o prodígio suceda, o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não vos conhece, e vamos servir a uma outra sistema. O que a Torá diz? Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos. Portanto, o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Não vá atrás de algo que vai torcer a Torá, mudar, deixar de você servir o Deus de Israel para servir outros deuses, ou deixar da verdade das Escrituras para uma outra verdade. Ele pode fazer sinais, mas se ele não cumpre a Torá, ele não é de Deus. Muitos irmãos que não conseguem cumprir totalmente a Torá, porque ninguém consegue cumprir totalmente a Torá. Nós estamos caminhando para cumprir a Torá. Tem muitos irmãos, porque a gente não pode ir para o extremismo, no sentido de que julgar um outro irmão que é verdadeiro irmão, que faz as coisas de coração, que serve ao Senhor de coração, mas não tem entendimento de Shabat, não tem entendimento de Kashrut, não tem entendimento da Torá, mas ele serve com aquilo que ele recebeu, ele é verdadeiro na fé dele, e ele põe as mãos sobre o enfermo e ele levanta, e é Deus que está fazendo. Então não podemos ser extremistas e falar, ele não cumpre Shabat, então ele é do outro lado. Não é isso que eu estou falando. Uma hora vai chegar, e se for da vontade de Deus, essa revelação pode chegar a esse irmão. Estou falando de pessoas que não servem a Deus, que se mostram como servos de Deus, para enganar, para destruir, e muitas vezes utilizam de poderes sobrenaturais que são lhe dados. É desse tipo de pessoa que eu estou falando.
E tem muitos. Tem pessoas que estão no meio, se mostram muito religiosas, se mostram muito espirituais, mas o seu coração não está em Deus, o seu coração está em si mesmo. E ele faz aquilo por poder e por dinheiro. Então ele mal sabe que ele está servindo não ao Deus, ele está servindo ao outro lado. Porque tudo que aquilo que não é adoração a Deus é adoração ao outro lado. Os Shedim, eles aproveitam dessas situações, meus ahim. Aproveitam da situação para receber esse tipo de adoração, de energia. Então aqui nós vamos ver que o profeta que não é de Deus é aquele que quer tirar o povo de Deus da sua Torá, da sua direção. E os espíritos enganadores deturpam a Torá. Então, meus ahim, toda doutrina que não é de Deus é doutrina de Hassatã. Paulo diz isso claramente. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostarão alguns da fé. Ou seja, pessoas que estão no nosso meio apostatarão. Ou seja, negarão Yeshua e sairão do nosso meio. Negarão a Torá, negarão a palavra de Deus, dando ouvidos a espíritos enganadores. Que espíritos enganadores são esses? Espíritos que querem transformar a verdade de Deus em mentira. Ele traz uma doutrina que vai contra a Torá, mas a raiz e a fonte dessa doutrina é maligna, meus irmãos. Porque essa é a forma com que Hassatã engana o ser humano. Como é que foi o primeiro pecado? Não foi uma enganação, não foi uma deturpação da palavra de Deus. A serpente chega para Havá e fala assim: come você vai conhecer o bem e o mal. Olha só que brachá. Quem falou isso? Foi Deus que falou, né? Foi Deus que falou: o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Conhecimento do bem e do mal. E a Torá diz que ela ficou, né? Opa, deve ser uma coisa boa, né? Conhecimento do bem e do mal. E o Eterno fala: vocês vão morrer. Essa é a palavra de Deus. Essa fruta é do conhecimento do bem e do mal, mas se você comer, você vai morrer. Daí a serpente, ela distorce uma parte da palavra de Deus. Conhecimento do bem e do mal, não, verdadeiramente, Deus está certo em falar que essa fruta é do conhecimento do bem e do mal. Certo? Ele não fala que não, isso aí não vai dar teu conhecimento, não. Ele fala, vai dar. Você vê como é que é? Pega a palavra e distorce uma parte da palavra, né? A mentira é assim, ela tem uma perninha de verdade e uma perninha de mentira. Porque se ela for toda mentira, você não entra. Ela precisa ter a isca, entendeu? Você vai na isca da verdade. Daí você aceita a mentira porque está fazendo parte do pacote. Daí você cai. Porque uma verdade junto com uma mentira é uma mentira. E uma verdade com verdade é verdade. Mas só que a serpente fala assim: certamente você não vai morrer. Deus falou, você vai morrer. E a serpente fala, não vai morrer. Está distorcendo a palavra. Está distorcendo a palavra. Meus ahim, esse é o método que Hassatã tem de fazer com que o povo de Deus perca as bênçãos de Deus. Pegando a Torá e transformando ela em mentira. Uma parte verdade, coloca uma mentirinha ali no meio e ele engole, brincando. Você está fazendo a mentira. No final dos tempos, muito apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de Shedim, doutrina de demônios,
pela hipocrisia dos homens que falam as mentiras, porque eles têm a sua mente cauterizada e a sua própria consciência. O que é mente cauterizada, meus irmãos? É assim, a pessoa, primeiro ela escuta uma meia verdade, que na verdade é uma mentira. Certo? Ela escuta, ela acha estranho. Eu falei, não, isso aí não está certo isso aí. Dali a pouco ela escuta de novo. Daí a pouco ele vê um argumento. Daí a pouco ele vem mais um outro argumento. E ele vai escutando, ele vai aceitando. Chega uma hora que aquilo vira. Ele esquece que ele teve aquele primeiro impacto, que aquele primeiro impacto foi negativo. Ele esquece. Ele tem a sua mente cauterizada, ou seja, não entra mais. Porque começa a vir cascas sobre aquilo, protegendo aquela mentira. E ela não vai mais ser alvejada. Então aquela mentira para ele agora é a verdade absoluta, porque a sua mente está cauterizada. É a mesma coisa, o Eterno, muitas vezes a gente vai fazer uma coisa, o Eterno fala, não faz isso. O Ruach HaKodesh nos convence que aquilo lá não está certo. Mas volta e meia a gente volta a fazer aquilo. Volta a fazer e volta a fazer e volta a fazer. Daqui a pouco a gente não está escutando a voz de Deus. Por quê? Porque a nossa mente está cauterizada. Criou uma casca. A gente não sente mais remorso. Não sente mais a voz de Deus naquele sentido. E esses que o escutaram e que são enganadores, e esses que utilizam de doutrinas de Shedim, têm a sua consciência cauterizada. Eles passam a acreditar piamente numa mentira que muitas vezes eles mesmos criaram. Tem até aquele dito de propaganda, né? Fala, uma mentira dita 1000 vezes passa a ser verdade. Mas mentira é sempre mentira. Mentira é sempre mentira. Satã é pai da mentira. E eu estou falando tudo isso, meus irmãos, só pelo fato da Parashá dizer o seguinte: se você for fiel a Deus, Ele vai te abençoar. Agora, se você não for fiel a Deus, vai vir maldição para fazer você voltar. A maldição, a disciplina, é para que a gente possa voltar, para ser abençoado. Deus não quer amaldiçoar a gente. Ele quer abençoar o seu povo. Aqui quem serve Satã, ele serve para ser abençoado. Ele pensa na cabeça dele que se ele fizer os despachos, se ele fizer tudo aquilo, ele vai conseguir aquilo que ele quer. Amaldiçoar o outro, trazer a mulher de volta. Para ele isso é bênção. Prosperar, não é assim? Mexer com o sobrenatural. Mas nós, servos de Deus, nós vamos ter as bênçãos quando nós obedecermos ao Eterno. Quem obedece aos Shedim pode até receber algumas dádivas na hora, mas isso sai caro, porque a sua alma está comprometida, a sua salvação está comprometida. E são pessoas que sofrem nas mãos dos Shedim. Eu não preciso nem dizer isso, porque todos os irmãos sabem muito bem disso. Satã é pai da mentira. Ele engana com a falsidade. Yeshua mesmo fala lá em João 8, 44, diz que ele foi homicida desde o princípio. Porque ele quis matar Adão e Havá. Ele foi homicida porque ele pensou nisso e conseguiu, de uma certa forma. Ele foi homicida, mentiroso, e utilizou a mentira. Nós temos que voltar para a Torá, meus achim, olhar para essa revelação divina e seguir essa revelação. Como eu falei no começo, como os Hukim, sem questionar, meus achim. Faremos e ouviremos, é isso que o Eterno fala, que o povo de Israel falou para o Eterno. Faremos e ouviremos. Sinta, experimente
as bênçãos de Hashem. E aqui diz o seguinte, Yeshua fala, na verdade, quando ele profere mentiras, ele fala do que é próprio. Porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Yeshua fala lá em Yohanan 10, 8 a 10, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Olha, as minhas ovelhas não ouvirão os falsos profetas, porque conhecem a minha voz, mas só vamos ouvir a voz do nosso Mashiach, que cumpriu a Torá, que ensinou a Torá, o princípio de toda a criação, Melech HaMelachim, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós só vamos identificar a voz do nosso Senhor, a voz da nossa Torá, quando nós tivermos intimidade com Ele. Quem não tem intimidade com Deus não escuta a sua voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, mas não ouvirão o mercenário. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele chega com um falso pastor para roubar. Tem gente que vem de uma congregação onde ele era literalmente roubado. E ele pega aquele, quando entende isso, ele vai para uma outra congregação onde ninguém rouba ninguém. Mas daí ele fica com um problema, porque ele já teve ele acaba não trazendo o seu macer, porque lá no passado ele foi roubado. E ele se confunde. E isso destrói. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Virão ainda os que querem destruir. Mas ainda nesse versículo, meus achim, Yeshua fala, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. De quem Mashiach está falando? Muitos vão falar, dos fariseus. Não. Quem são esses que vieram antes de mim? Mashiach é o quê? Yeshua é o quê? Mashiach. Algo da categoria. Ele está falando, os falsos Mashiach que vieram antes de mim, todos são ladrões. Todos aqueles que vêm, entre aspas, em nome do Senhor, como Mashiach, são falso Mashiach. Ele pode aparentar um grande tzadik, mas se ele autodenomina Mashiach, então ele é um falso Mashiach. E falso Mashiach é falso profeta. Existe grandes tzadikim no judaísmo, que muitos falam, ele é o Mashiach. Agora eu pergunto, ele mesmo falou que ele era o Mashiach? Se ele falou que ele era o Mashiach, então ele é o falso Mashiach. Agora, se o outro falar, ele não tem responsabilidade. Você imagina um grande rabino, um homem de Deus, Deus me livre, ele morre. Depois que ele morre, começam a chamar ele de Mashiach. Ele tem alguma culpa nisso? Ele é um grande tzadik. O problema é aquele que falou que ele era o Mashiach. E eu digo, no judaísmo, alguns que são chamados Mashiach nunca se autodenominaram Mashiach. Virão ainda os que querem destruir, mentindo, mudando a Torá. Yeshua responde e disse, aquietai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Mashiach, e enganarás muitos. Ou seja, ele estava falando daqueles que vieram antes dele, e agora ele está falando daqueles que vão vir depois. Muitos se levantarão, dizendo ser o Mashiach. Não creia. Foi o que aconteceu no segundo século, quando Rabi Akiva reconhece Bar Kokhba como Mashiach. Que a comunidade dos Talmidim de Yeshua do segundo século fizeram?
Opa, nós já temos o nosso Mashiach, não vamos servir esse falso Mashiach. Abandonaram. Ouvir o verdadeiro profeta. Deuteronômio 18, 18 a 22. Eis que eu suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e eu porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu ordenar. E será que qualquer um que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não falei, que não tenha mandado, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor falou ou não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa palavra que o Senhor não falou, com soberba falou, e falou aquele profeta, não tenha temor dele. Meus ahim, aqui o texto, o Eterno está comunicando o povo de Israel, está dizendo de um verdadeiro profeta, e na verdade é muito mais do que um profeta, ele está falando de Mashiach, e ele está colocando o falso profeta do lado. Por quê? Como foi falado lá no começo dessa mensagem, que quem olha de fora, que não tem intimidade, acha que é tudo igual. Porque não tem intimidade com Deus, não consegue ouvir a voz do Senhor. Ele olha e fala, essa religião é igual a outra, essa congregação é igual àquela, tem os mesmos parâmetros, tem as mesmas orações, mas não tem a mesma essência. E aqui estamos colocando o Mashiach do lado de um falso profeta. Aos olhos de quem está de fora não vê diferença, mas nós temos que identificar essa diferença, porque nós ouvimos a voz, porque temos intimidade com o Eterno, e não vamos cair na mentira de Hassatã, que quer tirar a gente da Brachá, nos enganar com a própria palavra de Deus. E aqui o texto diz, eis que suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, Moshe, eu porei as minhas palavras na sua boca. Ou seja, esse profeta falará a Torá. As minhas palavras, o que é as minhas palavras? As palavras de Hashem é a Torá, são a Torá imutável, santa. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir essas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? Ai daquele que não ouvir a palavra do meu profeta que eu estou enviando. E o texto aqui vai, como conhecerei se é profeta? Como conhecerei? Como vai ser? Porque parece tudo igual. Precisa ter intimidade. Intimidade com o Eterno. Estudar a palavra de Deus para saber discernir o que é verdade e o que é mentira, porque está tudo misturado, meus amigos. Está tudo misturado. E Yeshua mesmo fala, as palavras que eu falo não são as minhas palavras, mas a palavra daquele que me enviou. Olha só, Yeshua declara isso. Ele abre a boca e é Hashem que fala pela boca de Mashiach. E ai daquele que falar por presunção. Então a palavra falsa em meu nome, aquele que falar a palavra em meu nome, ele está deturpando e retirando. A gente não pode responsabilizar os nossos irmãos pastores hoje que não cumprem Shabat. A gente tem que responsabilizar aqueles que fizeram essas doutrinas. Pessoas que fizeram essas doutrinas também fizeram outras doutrinas. Se a gente for pegar, por exemplo, um santo da Igreja Católica, doutor da Igreja,
formulou, não vou falar nem o nome deles, que vocês já vão saber, formulou a doutrina da Trindade, mas também formulou a doutrina da pura conceição, né? A mesma pessoa que fez uma doutrina afirmando que a mãe de Yeshua é mãe de Deus, foi a mesma pessoa que fez outras doutrinas que as pessoas dão a sua vida por essa doutrina. É a mesma fonte, não pode ser igual. Meus irmãos. E os nossos irmãos não conseguem enxergar isso. Não por isso, somente por isso. Isso é mais uma das milhares de evidências que essas doutrinas são doutrinas de demônios, porque torcem e deturpam a palavra de Deus. Agora, aquele inocente que recebe isso com coração puro, ele crê nisso, ele morre por isso, porque não chegou uma revelação aos seus ouvidos ainda. Ele não pode ser responsabilizado, porque ele serve de todo o coração. Eu conheço muitos servos de Deus que ainda estão na ignorância, mas são servos mesmo, meus irmãos. Nós, graças a Deus, não somos salvos por entender as Escrituras, porque senão ninguém ia ser salvo. Não é verdade? Ninguém ia ser salvo. Nós somos salvos pela graça de Hashem. Mas devemos andar segundo as Escrituras. Tudo isso que eu li aqui, todos esses versículos estão provando que a gente tem que olhar para as Escrituras e cumprir os mandamentos de Deus que estão aqui. Só isso. O que o Eterno espera de vós, ó Israel? Que cumpra os seus mandamentos, que ande na justiça reta, faça o bem, reverencie o santuário, sirva ao único só Deus. Reconheçamos Mashiach, Yeshua. Outra coisa que nós tiramos aqui desse texto: o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, ou seja, ele fala, é assim diz o Senhor, né? Que eu não tenha mandado falar, ele diz em nome, mas é uma coisa que não é. Então ele está distorcendo ou acrescentando. Ou então falar em nome de outros deuses. Ele não está se colocando, ele é de outra religião, é uma outra filosofia. Uma palavra falsa em meu nome, deturpar e torcer. A palavra falsa que eu não falei, olha só, é uma palavra que foi acrescentada. E uma palavra falsa de outros deuses, palavras estranhas da Torá. Tudo que não for Torá, tudo que não for Escritura, Brit Hadashah, Torá, Tanakh, a gente não pode reputar como inspirado divinamente. Literatura rabínica é uma bênção, traz muita coisa, mas ela tem que estar de acordo com a Torá e com a Brit Hadashah. Senão, livros de filosofia, livros de sábios, livros de isso, de aquilo, se não tiver na Torá, esquece. A gente está o quê? Acrescentando. Não pode. A Torá tem que ser a grande peneira. Que o eterno Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e que possamos identificar o que é verdade, o que é mentira. A verdade é a palavra. A mentira é aquilo que colocam, que tiram, que distorcem, e isso não agrada ao Eterno.